Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Eles continuam em frente, e o velho observa, comentando: "Chegamos! Esta é a mansão do dragão duplo." E o pessoal exclama: "A mansão do dragão duplo, maravilha, finalmente chegamos!" E o demônio Yang chega ao lado do prota, emitindo um som de desgosto e resmungando: "Bando de hipócritas e ingratos." E a Chuchu anuncia: "Agora seguiremos caminhos diferentes." E o prota olha para ela e, com um leve sorriso, diz: "Uma vez lá dentro, seremos inimigos." E ela passa por ele, afirmando: "Posso até parecer confiante demais ao falar isso, mas não irei me segurar." E o prota responde: "Nem eu." Ele a observa, com os olhos ligeiramente cerrados. E a outra senhorita chega, agradecendo: "Somos gratas por você ter cuidado de nós em nossa jornada até aqui, jovem mestre Juo. Nunca esquecerei essa gentileza." E ele minimiza: "Está tudo bem, afinal, estamos indo para o mesmo lado." E ela reflete: "Ele parece severo, mas não está falando sério." E a outra questiona: "Jovem mestre Juo, você pegará leve conosco na reunião do dragão duplo?" E ele ri de forma maliciosa, provocando: "Adivinha?" E ela se espanta, estendendo a mão e pedindo: "Não precisa sorrir assim, ou eu vou ficar com medo." E adverte: "Todos sabem que, quando você sorri, é porque o bote está vindo. Não quero viver com medo da minha própria sombra." O demônio Yang ri ao ver a cena, e elas partem. Enquanto isso, o demônio Yang, com os braços cruzados, reclama: "Elas não são tão ruins, pelo menos sabem como agradecer, diferente daqueles sacos de ossos. Quem pensam que são?" E o fortão sorri, comentando: "A seita do céu místico é cheia de hipócritas, mas as mulheres..." Ele ri, e o prota observa-o, incentivando: "Animem-se, andem a todo vapor, a mansão do dragão duplo nos aguarda. Assim que chegarmos lá, poderão se mover livremente outra vez." E o pessoal concorda em uníssono: "Entendido." E o prota observa-os ponderando: "Seus corpos devem ter ficado mais resistentes, e assim que forem curados, seus cultivos." Ele ri internamente, sem completar a frase, e chegam à frente de dois velhos. Um dos dois indaga: "Quem se aproxima? Informem seus nomes." E o demônio Yang os cumprimenta, apresentando-se: "Somos de uma das 3 seitas guardiãs de Tianyu, a seita do demônio amaldiçoado. Viemos participar da reunião do dragão duplo. Peço para que o ancião nos deixe entrar." E o velho encara-o, constatando: "Seita do demônio amaldiçoado, 2 cultivadores na 4ª camada do reino imaterial, 1 na 5ª, 3 na 2ª camada do reino divino e 1 na 3ª, 2 na 5ª camada, 2 na 8ª camada e 2 na 9ª camada." E o prota pondera: "Esses 2 conseguem sentir o nível do nosso cultivo." E o velho estende a mão, autorizando: "Vocês podem passar." A mão dele fica trêmula. A porta começa a se abrir e o pessoal fica boquiaberto, maravilhando-se. Uau! E celebram: a mansão do dragão duplo fica atrás de uma barreira. O prota cumprimenta o velho e parte. E o velho, antes que o demônio Yang entre, pergunta: "Posso perguntar se seus discípulos consumiram a pílula zumbi?" E o demônio Yang questiona: como sabia?" E o velho explica: "A seita do demônio amaldiçoado deve ter colocado tudo de si nesta reunião. O uso da pílula zumbi é algo milagroso, porém custoso. Nem mesmo as 3 seitas superiores aceitariam tal preço de forma leviana." E o demônio Yang sorri, retrucando: "Mas não é apenas uma pílula de 7º grau?" E o outro velho, ao ouvir isso, ri zombando: "7º? Então não foi você quem usou este método neles." E esclarece: "Se você deseja envenenar alguém, use uma pílula de 7º grau. É mais que o suficiente. Mas, para aumentar o cultivo de seus discípulos, também é necessário o antídoto, e esse é de 10º grau." E o demônio Yang aponta para si mesmo, gabando-se: "E daí? Temos um ricaço." Os 2 ficam incrédulos ao ouvir isso, e ele adentra. E o velho se levanta, especulando: "A seita do demônio amaldiçoado encontrou uma grande oportunidade para usar pílulas que até mesmo as 3 seitas superiores odiariam." E questiona:
Me pergunto quem está por trás disso e se essa pessoa encontrou outra mina sagrada. E o outro velho ri, contestando: não fale besteiras, por que estariam aqui se fosse o caso? E conclui: certo, as seitas estão aqui, e nós também deveríamos entrar. Eles adentram e a porta se fecha. É mostrado o cara do lado de fora. Ele observa, todo animado. Então vemos o pessoal dentro do local, e alguém chama: vocês! O prota observa-o, e o cara cumprimenta, informando: são da seita do demônio amaldiçoado, suponho. Por favor, me sigam. E o capanga comenta: é a primeira vez que vejo alguém no reino imaterial ser tão educado. E o fortão, boquiaberto, admira-se. Um especialista no reino imaterial está nos recepcionando? E o cara ri, explicando: está tudo bem, sou apenas um simples porteiro. O pessoal fica incrédulo, e ele estende a mão convidando: vocês são honráveis convidados que devemos atender, por favor, por aqui. E o demônio Yang olha para o fortão, zombando: você parece nunca ter visto além das portas da sua casa. Esta é a mansão do dragão duplo, e tudo é feito de acordo com suas regras. Aqui, especialistas no reino imaterial são a base da pirâmide. Se não fosse eles nos recebendo, então quem seria? Os dois líderes? E o prota acrescenta, em outras palavras. Ele fecha os olhos, concluindo: a mansão do dragão duplo só considera o potencial, não o nível atual de cultivação. E o demônio Yang estende a mão, confirmando: exatamente sim, eles preferem o potencial daquele que eles podem nutrir e o quanto podem. Por que então eles organizariam a reunião do dragão duplo se não fosse pela procura de talentos? E abrindo os braços, afirma: então, não se subestimem. E apontando para trás, aponta: esse mesmo especialista, se estivesse lá fora, só teria alcançado o reino do forjamento de ossos ou o reino celestial. Assim que entrarem neste lugar, terão essa mesma velocidade de melhora. E o prota encara-o, questionando: demônio Yang, acha certo falar assim do seu anfitrião? O demônio Yang se espanta e olha para ele, justificando: não acho que ele tenha me ouvido. E o porteiro informa: estas são suas acomodações, 15 quartos no total. E sorri, avisando: por favor, estejam cientes de que a mansão do dragão duplo proíbe lutas, e as consequências de infringir essa regra são duras. E o demônio Yang sussurra no ouvido do prota: ele não disse nada, então não deve ter me ouvido. E o cara corrige: senhor, terei que corrigi-lo sobre uma coisa. E sorri, explicando: os recursos fornecidos são fixos. Com a cultivação alcançando um ponto onde nenhuma quantidade de recursos pode ajudar, imagino que o senhor seja um venerável em sua seita, certo? O senhor deve ter desperdiçado sua cota de recursos também, mas vir para a mansão do dragão duplo nem sempre é uma bênção. E encara-o, cerrando levemente os olhos e definindo: isso é chamado de saturação de potencial, tendo alcançado seu potencial máximo. Qualquer recurso adicional apenas o engordará um pouco. O demônio Gui prende o ar, segurando a risada, e o demônio Yang se irrita, se virando e desafiando: quem você está chamando de porco gordo? Vem aqui e diga isso de novo, se ousa. O cara sai sorrindo, e o prota pede: tudo bem, primeiro escolham seus quartos. Logo após, irei curá-los para que se preparem para a reunião do dragão duplo, que ocorrerá daqui a alguns dias. E o pessoal comemora: viva, finalmente seremos curados, sobrevivemos. E alguém chega, reclamando: quem diabos está fazendo todo esse barulho? Acabaram com a vontade de escalar do meu mestre. São mostrados dois caras, e o cara com o manto de urso pergunta: a seita do demônio amaldiçoado? Ele ri, enquanto o prota retruca: e daí? E o cara sorri, zombando: quem é o líder de vocês? E o prota responde: sou eu. E o cara aponta, zombando da cara do prota e tripudiando: o líder é apenas um moleque na terceira camada do reino divino, e o resto não passa de aleijados. A situação na seita está tão ruim para terem enviado vocês, idiotas? E o prota questiona mentalmente: de onde esses esquisitões brotaram? E o cara continua a provocar: sabia, os únicos com os quais devemos nos preocupar
são com os membros da seita do céu místico. Ele chega perto do Prota, tocando no ombro dele, e sorri, explicando. Ei, garoto, sabe por que seu líder o enviou aqui? Foi porque acabamos com aqueles que vocês chamam de elite e não tiveram escolha a não ser enviá-lo. E o Prota observa a mão do cara, refletindo. Aceita domadores de besta. E o cara sugere. Você deveria me agradecer pela chance de conhecer o mundo. E ri, perguntando. O Ishon, então era disso que você estava falando. E o Prota conclui. O Ishon, da seita domadores de besta, lhe fez um favor? E o cara gargalha, comentando. Embora tudo que vocês façam seja nos observar, então voltem para casa se quiserem manter suas vidas. E o Prota sorri, ironizando. Então vocês estão esperando agradecimentos por chutar nossas casas e espancar os membros da elite? É por causa disso que tivemos a oportunidade de vir para a reunião do Dragão Duplo, é isso? E o carinha sorri, respondendo. Eu não me importo muito com seus agradecimentos. Apenas peço que desistam quando chegarem ao palco. E olha para trás, avisando. Não ache que irei me segurar, só por causa de alguns aleijados. E sai, afirmando. Este mano aqui é um homem de princípios. E o Prota faz uma cara de desgosto, constatando. Bem, agora que 2 idiotas se foram, vamos voltar ao que estávamos. Mas ele sente algo. A aura surge no corpo do Prota. Ele fica com os olhos arregalados, enquanto o demônio Yang questiona, assustado. Zuofan, o que foi? E o Prota responde. Eu não sei, tive uma sensação estranha em meu corpo. A cena mostra um outro local, e um cara chega, perguntando. Irmão Júnior, o que está fazendo? E o cara responde. Eu não sei. É mostrado um garoto com um olho dourado, e ele anuncia. Tive um pressentimento, meu inimigo está aqui. Eles adentram um local, e o demônio Yang pergunta. E aí, você está bem? E o Prota toca o peito, respondendo. Não foi nada, apenas um pressentimento. A reunião do Dragão Duplo não será fácil, e o demônio Yang fecha os olhos, constatando. A reunião do Dragão Duplo reúne os mais fortes das terras do Oeste. Seria estranho se fosse fácil. Ninguém, nem mesmo as 3 seitas superiores, podem se gabar de conseguir alcançar seus objetivos. E tocando o ombro do Prota, agradece. Sou grato pelo quão você se importa com a seita, mas não se culpe por isso. E sorri de maneira maliciosa, provocando. Afinal, você mesmo disse que iria assegurar a posição de uma das 3 seitas superiores. Não fomos nós que pedimos que você nos levasse até o topo. Então por que se preocupar? Ele ri. E o capanga pensa. É você quem está jogando o fardo no governante Zuo. E o Prota vira o rosto, afirmando. Nós iremos ser uma das 3 seitas superiores e ponto final. Pode ir culpando minha boca frouxa. E o demônio Yang ri, concordando. Não diga isso. É bom que os jovens sonhem grande. E o Prota cerra os olhos levemente, refletindo. Esse sentimento significa que encontrei alguém à altura? E o anfitrião adentra, convocando. Participantes da seita do demônio amaldiçoado, por favor, venham para o pavilhão do céu avançado para discutir sobre a reunião do Dragão Duplo. E o demônio Yang cumprimenta, respondendo. Somos nós, por favor, mostre o caminho, irmão. Eles partem. E o Prota instrui. Certo, vamos acabar logo com isso. Escolham um quarto e comam isto. Ele joga o frasco de pílula para o Ganger, informando. Então meditem para finalmente avançarem. E o Ganger abre-o, perguntando. O que é isso? E ele pega o frasco e o examina. Pílula céu alcançado. E o Prota fecha os olhos, explicando. Ela pode curar meridianos e renovar a vida, mas também serve como antídoto da pílula zumbi. Ao ingeri-las, o corpo de vocês será transformado. E o outro, boquiaberto, questiona. Mas já não consumimos ela antes? Você havia dito que só funcionava uma vez. E o Prota sorri, esclarecendo. O efeito só funciona uma vez, mas isso não se aplica quando se remove um veneno. Seu efeito será menos intenso do que quando vocês a tomaram pela primeira vez. E Tieyin deduz. Isso significa que ela faz mais efeito quando não é usada como antídoto? E o Ganger fecha os olhos lamentando. Puxa,
É uma pena que eu a tenha consumido tão cedo. E o Prota reflete: se você não tivesse tomado daquela vez, não estaria vivo para se arrepender depois. E fala: e é isso, voltem para seus quartos. E pensa: humanos nunca estão satisfeitos. Ele se vira, ouve algo na porta, abre-a e pergunta: os veneráveis foram para o pavilhão do céu alcançado. Então o que vocês estão? É mostrada a princesa abrindo os braços e cumprimentando animadamente Juofan. Ele empurra a cabeça dela, repreendendo: Xuanger, Yongning, o que fazem aqui? Não me digam que também vieram participar da reunião do dragão duplo. E a princesa nega: não somos como você, fanáticos por luta. E levanta um dedinho, esclarecendo: viemos apenas observar. E o Prota questiona: observar? E Xuanger explica: a reunião do dragão duplo decide a posição das 9 seitas, seus recursos e territórios. Cada nação enviou uma delegação para entender essas mudanças, as quais possam afetar seu futuro. E levanta o dedo, dando um exemplo, levando a seita do demônio amaldiçoado como um exemplo. Se ela se tornar uma das 3 seitas medianas, será oferecida a vocês uma gama maior de recursos, além de um território maior, até mesmo tendo um império inteiro ao seu comando. E o Prota fecha os olhos, refletindo: é por isso que o alto escalão da seita do demônio amaldiçoado se preocupa tanto com este torneio. Eles pagariam qualquer coisa se isso significar obter recompensas incríveis e mais recursos. E abrindo-os questiona: você está me dizendo que uma seita mediana tem um império para si mesma? E completa: enquanto uma seita inferior só consegue 1/3, assim como as 3 seitas guardiãs de Tianyu. E a princesa confirma e nega: sim e não. O que importa é a alocação de recursos. E estende a mão ilustrando: olhe para a seita domadora de bestas. Eles são uma das 3 seitas inferiores. Mas como são do Império Quanhong e os recursos coletados lá são poucos, pode-se dizer que eles têm todo um império sob seu domínio. Tianyu, que faz fronteira com o Império Quanhong, é rica em recursos. É tão grande que tem 2 seitas inferiores e uma seita mediana compartilhando seu montante. Enquanto as 3 seitas superiores, cada uma tem um grande império, com seus recursos sendo dezenas de vezes superiores ao de Tianyu. E com um tom tristonho, explica: foi por isso que o antigo imperador fez um acordo em segredo com Quanhong. Ao ceder terra, ele afetou os ganhos das seitas e, consequentemente, seus futuros. Qualquer acordo entre as nações cabe a elas resolver, as seitas não podem interferir. E olhando para o Prota, esclarece: essa é uma regra da mansão do dragão duplo para prevenir que as terras do oeste entrem em caos. E o Prota encara, entendendo: é tudo uma tática da mansão do dragão duplo para manter a força das terras do oeste elevada. Cada um é uma engrenagem na máquina das terras do oeste para aumentar seu poder como um todo. E pondera: ao controlar as 9 seitas, a mansão do dragão duplo controla as terras do oeste, e é bem simples, porém bem mais profundo do que parece, e com recursos incríveis. E alguém compara: assim como um curral, criados para o abate. O Prota se espanta e é mostrado o velho bêbado, questionando: quem a mansão do dragão duplo pensa que é? E o Prota conclui: o velho bêbado, e pergunta: Senhor, você faz parte da mansão do dragão duplo? E o velho bêbado fala: mansão do dragão duplo? Ele ri e olha para o alto, revelando: eu fazia, mas agora não mais. E o Prota o encara, refletindo: não mais? Ele é um discípulo exilado? Mas como conseguiu entrar? Nenhuma seita aceitaria um exilado em seu território, e isso vale ainda mais para a mansão do dragão duplo. E o velho ri afirmando: eles podem tentar o quanto quiserem me manter longe, mas infelizmente não importa para onde eu queira ir. Ninguém pode me parar neste mundo. E o Prota se espanta, esboçando um sorriso e ponderando: que convencido. Na melhor das hipóteses, essas palavras o fazem um herói, na pior, um criminoso. Ei, mas por que isso soou tão familiar? Parece algo que eu diria. Pelo jeito somos parecidos. E a princesa questiona: Zuofan, quem é ele? Ele é estranho. E o velho sorri, asseverando: anime-se, você me deu um pouco de vinho e eu gostei de você.
Então não serei duro. Ele ri e declara: não sou do tipo que dá em cima de garotinhas. A princesa de Tianyu, eu presumo. E se levanta cambaleando e comenta: ouvi o que aconteceu com o seu império e pela conversa que vocês estavam tendo, parece ser verdade. Diga-me, acha que seu pai tinha razão? Ela olha para a senhorita Xuanguer e olha para ele, retrucando: ele podia ser meu pai, mas ele vendeu sua nação. Isso não é diferente do que deixar um ladrão entrar na sua casa. E o velho gargalha, brincando: uma princesa justa. E pondera: e se ele tivesse cedido as terras, mas nenhum soldado tivesse entrado? E ela contesta: isso não seria o mesmo? E o velho encara, esclarecendo: não, claro que não. Uma invasão inimiga significa pilhagem e massacre, enquanto ceder algumas terras não inclui tais ações cruéis. No entanto, a terra pertence à família real, e o homem comum não tem nenhuma participação nela. Independente do governante, o povo comum ainda será explorado até os ossos por seus senhores. Então, qual é a diferença? Ele olha para cima e lamenta: vencendo ou perdendo, o sofrimento do povo continua o mesmo. E olhando para eles, salienta: dito isso, a mansão do dragão duplo, as seitas e até mesmo os impérios, tudo o que estão fazendo é criar gado. E aponta para baixo, revelando: e com isso podem sugar o sangue e a medula de seus corpos cansados. E o prota argumenta: a mansão do dragão duplo oferece a estabilidade para os poderes das terras do oeste e garante o crescimento. Um plano genial, podemos dizer, não deixar que as terras do oeste enfraqueçam para atrair invasores. O destino do povo, então, seria muito pior. E o velho rebate: besteira, não passa de uma desculpa. Eles só se importam de cuidar das minas sagradas, dos interesses dos cultivadores, e não ligam nem um pouco para a população. Digamos que a área central invada, acha que eles iriam atrás do povo, meras formigas? Não, tudo o que eles querem são os recursos. Eles precisam das formigas para minerá-los, assim como faz a mansão do dragão duplo. Mas ele se espanta com o que acabou de dizer e fecha os olhos, confessando: perdão, fui longe demais. Toda vez que toco nesse assunto, acabo me empolgando, e bebe um pouco do vinho recordando: eu costumava ser como você, imaginando o melhor das terras do oeste, sem quase nenhum conflito pesado, cheias de paz e prosperidade. E, semicerrando os olhos, revela: mas tudo isso mudou depois de um único encontro. E a princesa, ouvindo isso, indaga: uma mulher? E o velho confirma: garota, como soube? E ela, se achando, afirma: não é óbvio? Só uma mulher pode mudar um homem. E ele olha para ela, provocando: vocês, garotas, de fato sabem de tudo. Imagino quantos você não deve ter mudado. E ela retruca: besteira, ainda sou jovem e inocente. Ainda não fui capaz de mudar nenhum homem. E o prota, sendo ignorado, intervém: senhor, apenas a ignore. Ela está distraída devido a uma história de amor perfeito. E o velho fecha os olhos, comentando: amor perfeito? Às vezes, isso não está longe da realidade também. Eu era um jovem com dignidade e elegância, viajando pelo mundo. Mas, após vê-la mais de uma vez, aquela princesa totalmente ingênua me acorrentou ao mundo mortal. Eu a considerava a garota mais lamentavelmente tola, uma princesa que gostava de caminhar entre seu povo, caindo nos mais óbvios golpes, mas, ainda assim, nunca se arrependendo. E o prota arregala os olhos, advertindo: senhor, uma garota tão idiota, alheia aos perigos da sociedade humana, um dia morrerá por causa disso. E ele questiona, surpreso: e o que você acha que é a moral da história? E sorri, acrescentando: mulheres são como água. Os homens às vezes precisam delas ao seu lado para confortá-los. Embora, em muitas ocasiões, a atitude ingênua e tola dela me irritasse profundamente e me metesse em muitos problemas. E fecha os olhos, refletindo, pensando bem, nada disso importava, não era minha culpa eu ser incrível, querendo tomar todo o fardo dela. E o prota pensa: parece que somos mesmo parecidos, não é? E o velho constata: mas então eu percebi. E com raiva, desabafa: até mesmo meu poder alcançou seu limite. Eu queria lutar contra aqueles velhos ardilosos,
mas era incapaz. Naquele ano, o reino vizinho deles atacou a terra natal dela. A seita responsável pelo seu bem-estar viu que as terras estavam seguras e os ignoraram, deixando o povo sofrer nas fronteiras. Ela foi atormentada pela preocupação com seu povo. E lembra, eu até desafiei a regra da mansão do dragão duplo de não interferir muitas vezes, apenas para ser acusado pelo inimigo e forçado a voltar à seita para receber minha punição. Não tive escolha a não ser retornar para a seita, mas não esperava que nossa separação fosse ser definitiva. E a princesa chora, perguntando, emocionada. Algo aconteceu com ela? E o prota semicerra os olhos, imaginando, garota, você está lendo muitos romances. E o velho fecha os olhos, relatando, comigo fora do jogo, os mentores por trás de tudo colocaram em prática seu verdadeiro plano. E prossegue. Enquanto eles atormentavam as fronteiras, um grupo contatou a princesa. Eles a instigaram a mover as defesas mais de 1000 quilômetros para o interior, em uma cordilheira que seria bem mais fácil de defender. Desse jeito, pessoas de ambos os lados seriam poupadas, e ela caiu completamente na trama. Após roubar o selo do imperador, ela assinou um acordo de cessão. O inimigo usou isso para forçar o general defensor a recuar e tomar a extensão rica de terra. Quando o imperador descobriu, já era tarde demais. As seitas que cuidavam do império estavam iradas. Incitaram as chamas da população para fazer a família real abdicar, enquanto condenaram a princesa à execução por alta traição. As notícias chegaram até mim na última hora, quando eu não podia fazer mais nada para ajudar. Eu corri tanto para, no final, apenas ver o cadáver dela. Só pude ficar parado, ouvindo as acusações da multidão e as gozações. E o prota fecha os olhos, concluindo. Eles estavam claramente tramando algo contra a idiota. O velho arregala os olhos e o prota corrige. Bem, a princesa. O velho fica sombrio e o prota opina. Senhor, talvez não seja meu lugar falar isso. E toca o peito, fechando os olhos e sugerindo. Mas se fosse eu, massacraria uma boa parte deles para colocar medo em seus corações e para saberem que a princesa estava sob meus cuidados. No pior cenário, eu seria punido na seita, mas o resultado seria diferente. Ao descobrirem que nenhuma regra me conteria, eles nunca teriam tocado na princesa. Mas, ao obedecer às ordens da seita como um bom garoto, eles tomaram isso como uma fraqueza e agiram, não importava sua força. Já que as regras da seita o prenderam, você não poderia fazer nada. E levanta a mão, sorrindo e aconselhando, e mesmo que fizesse algo, eles o denunciariam para a mansão do dragão duplo. O que você tinha que ter feito era um banho de sangue desde o começo. E o velho encara o prota, fechando os olhos e lamentando. Eu me arrependi muito naquela época de não ser um cultivador demoníaco. Tendo essa sua natureza, ela ainda estaria viva, mas eu sabia que era tarde demais, estando amarrado às regras do caminho justo. E encara o prota, soltando uma aura e rosnando, enquanto aqueles malditos aplaudiam de alegria. E o prota observa a aura dele, preocupado. Calma lá, não precisa direcionar essa aura para mim. E a princesa, tristonha, indaga. Então, o que aconteceu? O que você fez? E o prota pensa, irritado. Na moral, vou te botar para fora. E o velho fecha os olhos, contando. Eu avancei até a nação inimiga. Fiz uma chacina na família real e avancei sobre uma maré de corpos até sua seita guardiã, jogando a placa da seita deles nas chamas da minha ira. E o prota gargalha, vibrando. Aí sim, chegou na parte boa, e o velho continua, advertindo. Garoto, seria melhor que você sumisse deste mundo. Se continuar assim, mais cedo ou mais tarde, vai cair nas profundezas do inferno. E o prota encara-o, alegando, pelo menos, nunca matei ninguém na minha vida. As duas, ao ouvirem isso, começam a rir, e o velho aponta, zombando. Garoto, você é forte, astuto e bravo. Sua única desvantagem é, seu coração é instável. E acrescenta, mas bem, que cultivador demoníaco tem um coração firme? Vi poucos, até mesmo entre os cultivadores justos. Nem mesmo um possui um.
A bagunça que causei fez a mansão do dragão duplo vir atrás de mim, e grita, com raiva. Mas quem eles pensam que eu sou para simplesmente cair assim? Enquanto da primeira vez vim receber a punição da seita voluntariamente, da segunda eu estava com muita dor para me importar com qualquer coisa. Ele abre os braços e brada. Eu vi o mundo inteiro como meu inimigo, e quando voltei para a seita, matei qualquer um que via. Qualquer uma das 10 seitas da Terra do Oeste em que pus os pés, tudo o que restou foi o caos e a morte. Foi um aviso para nunca tentarem me prender às regras e me deixarem em paz. E olhando para cima, reflete amargurado. Mas do que valeu? Foi só uma birra, já que ela nunca mais voltaria. No início, eu só estava atrás de uma seita, mas a raiva me consumiu e eu fui atrás de todas, como um verdadeiro psicopata. E o prota pensa intrigado, por que isso está me soando familiar? E o velho continua narrando, tão perto, mas tão perto. Estava muito perto de perder minha mente para a loucura, para deixar meu demônio me controlar. E a princesa pergunta, curiosa, e como você saiu dessa situação? E o velho fecha os olhos explicando, preciso agradecer a ela por isso. Dominado pela loucura em que eu estava, eu acabei cruzando o caminho com a dama de companhia dela, trazendo-me o seu testamento. Depois de ler a carta, eu percebi. Ela não foi enganada, e sabia, desde o início, que era uma armadilha. Ela sabia que era um esquema do inimigo e que isso arruinaria o clã dela, mas também sabia que se as terras fossem dadas ao inimigo, o povo não teria que sofrer com a guerra. E olha para o alto, filosofando. Se a proposta estava certa ou errada, tudo dependia do julgamento do governante. Isso me levou de volta ao tempo em que falávamos dos nossos sonhos de paz na terra. E questiona, mas quantos poderiam alcançá-lo? Cultivadores justos se escondem atrás da justiça quando atuam, enquanto, na verdade, tudo o que tinham dentro de si eram demônios. E eu preciso falar algo sobre os cultivadores demoníacos? E afirma, você disse que a mansão do dragão protege a paz das terras do oeste, enquanto eu afirmo não haver moral por trás disso, tornando apenas mais um esgoto de ganância e jogos por poder. Mas, sem justiça, as terras do oeste continuam sujas. E olha para ele, perguntando, garota, como eu disse, ela cedeu suas terras para o inimigo. Acha que ela estava errada? A princesa encara-o e, ficando séria, responde, desde que o povo tenha uma vida melhor. Não é dever dos impérios proteger o povo? E o velho ri, elogiando. Como é inteligente! E ficando sombrio, pondera, se importando com o bem comum. Você é tão tola como ela, ainda assim, mais inteligente que os outros, e o verdadeiro tolo aqui não passa de mim. E fecha os olhos, lamentando. Quando eu estava com ela, eu disse que queria construir um mundo perfeito. O que eu consegui? Sua morte, e eu correndo solto pelas terras do oeste como fui inepto, e o prota toca no ombro dele, rindo e zombando. Senhor, os homens não contam nada além de mentiras em sua busca por mulheres, vomitando coisas grandes e que impressionam. E ele semicerra os olhos, retrucando. Ah, não compare. Eu não sou tão sem vergonha como você. Sempre fui sincero com ela. E se vira, aconselhando. Eu sabia que seu coração estava distorcido, mas quanto mais ele estiver, mais você deve procurar uma moça com o coração no lugar certo para trazê-lo de volta ao caminho correto. Exatamente como ela. Você disse que ela era tola, quando ela era tão gentil. O prota se espanta, lembrando, e pensa, surpreso. Pelo jeito, mestres desse calibre precisam de um companheiro ingênuo para manter sua mente estável. Eles eram as únicas pessoas capazes de proporcionar paz de espírito neste mundo de mentiras e enganos. E o velho vira a cabaça de vinho, constatando, o vinho acabou de novo, preciso comprar mais. E tampa, observando. É raro encontrar pessoas jovens dispostas a ouvir minhas divagações. Se tiver sorte, darei uma mãozinha na próxima vez. E sorri para o prota, sugerindo, embora seja melhor que uma bagatela. Algo como lidar com uma seita está mais dentro do meu conjunto de habilidades, mas você terá que me dar algo por isso. E o prota pergunta, e o que seria? E ele responde, uma pintura. E explica, desenhei para ela.
É uma pena que tenha se perdido com o declínio de seu clã. E toca o queixo, lamentando: eu até espalhei a notícia de que faria qualquer coisa para aquele que a trouxer para mim. Tantos anos se passaram, mas não tive nenhuma notícia, e conclui resignado: talvez nunca mais a veja. E o prota fica, boquiaberto, indagando: Senhor, qual é a aparência da pintura? E o velho sorri, descrevendo: minha pintura é muito famosa. Rapazes da nossa nação. E o prota se espanta, enquanto deduz: já era. E pensa, ligando os pontos: rapazes da nossa nação? Isso é? E exclama, reconhecendo: isso significa que ele é o homem mais forte das terras ocidentais, Denkin Shen. E a princesa comenta, surpresa: também ouvimos falar dessa lenda. Ele continua vivo após 1000 anos? E o prota pergunta, ansioso: onde está a pintura? Não está em algum lugar de Tianyu? E a princesa lembra: quando você foi à capital imperial da última vez, após a coroação do terceiro príncipe, a pintura havia desaparecido. Ele queria usá-la como um presente para Long Kui, mas não foi encontrada em nenhum lugar do tesouro. E o prota fecha os olhos, praguejando: que se dane aquele monte de gordura, ele estraga tudo quando é importante. E encara, concluindo: isso é bom, muito bom. A cena mostra um pavilhão de alcance celestial. Um cara pergunta: então, está decidido? É um garoto extremamente pequeno que confirma: a reunião do dragão duplo começará em 3 dias. A mesma regra se aplica, começando com as 3 seitas inferiores. Você pode se retirar. O pessoal concorda. Sim. É mostrado um cara correndo e alguém avisa: algo de errado com a barreira. E o garoto questiona: o que está errado? E o cara se ajoelha, relatando: as portas se abriram 9 vezes para cada seita. No entanto, houve uma 10ª vez. Receio que alguém esteja se esgueirando. O garoto fica sombrio e ordena: você pode ir, mas fique atento. E o cara assevera: tudo bem, senhor. E o garoto pondera: somente por meio de movimentos especiais e força suficiente é possível entrar na barreira sem fazer barulho. Você acha que... será que ele está de volta? E o velho do lado dele sugere: ele consegue se esgueirar por baixo do nariz de nós dois e está muito familiarizado com a mansão do dragão duplo. E fechando os olhos, conclui: ele é o único em todas as terras ocidentais. Não sei por que ele voltou tão repentinamente, mas espero que não cause mais problemas. E o garoto fecha os olhos, anunciando: nosso aluno mais valioso retornou. E abre-os questionando: o que ele está fazendo? E o prota reclama: em 3 dias. Isso está um pouco apertado. Veneráveis, vocês não poderiam ficar parados um pouco? Estamos com pouco tempo. E o demônio Yang, com raiva, protesta: você nos queria, 3 garotinhos, para mudar a opinião de uma sala repleta de líderes? Claro, você está com pouco tempo agora, mas o que raios você fez há alguns dias? Pedimos que você os curasse, mas você simplesmente não quis. E o prota estende a mão, justificando: bem, tudo se resume à sorte novamente. E o demônio Yang, emputecido, esbraveja: pelo amor de Deus, Zhu Fan, você é o líder da seita do demônio amaldiçoado, então comece a agir como tal. Que sorte! Não me diga que não planejou isso. E qual é o problema com essas garotas? Por que elas ainda estão aqui? É assim que um líder age? E ele fecha os olhos, calculando: se eu estivesse certo, eles devem conseguir entrar em 3 dias. É que isso varia de pessoa para pessoa. Quem sabe se haverá algum acidente? E olha para o lado, pedindo: pare com isso. E tocando a parede, semicerra os olhos, duvidando: eu não sei se eu consigo fazer isso sozinho. E o demônio Yang aperta o punho, encorajando: você mesmo já é o suficiente. E questiona, furioso: acha que isso aqui é brincadeira? Uma peça de teatro? E o demônio Gui sorri, lembrando: a luta é definida por um sorteio. Cada membro deve lutar uma vez. Você vai fazer o quê? Ir lá e tirar a sorte 10 vezes? E explica: apesar de você valer mais de 10 homens, as regras o proíbem de lutar mais de uma vez. A posição que nossa seita acabará depende de todos. É por isso que a sua força não é um fator decisivo.
ao contrário das batalhas em grupos. E o prota fecha os olhos, lamentando. A mansão do dragão duplo é cheia de regras. Não seria mais fácil se todo mundo junto saísse na mão? E o demônio Gui sorri, esclarecendo. É um teste meticuloso que avalia o potencial das seitas. E o prota semicerra os olhos, se virando e concluindo. Isso nos deixa com as mãos amarradas. Não temos escolha a não ser deixar com o destino. E o demônio Yang, enraivecido, desafia. Fala isso na minha cara, volte aqui e fale. E o demônio Gui, incrédulo, pensa preocupado. Bem, só podemos esperar que eles avancem logo. A cena se volta para 3 dias depois. É mostrado o anfitrião chegando à frente, cumprimentando e informando. Seita do demônio amaldiçoado, a reunião do dragão duplo está prestes a começar. Ainda assim, vocês não compareceram. O ancião me enviou para buscá-los. E o prota fala algo no ouvido do demônio Yang, que fica enraivecido com ele, e baixando a cabeça, inventa. Minha barriga dói. A comida desse lugar não me fez bem. Preciso ir ao banheiro. E o anfitrião contesta. Somos cultivadores, honrável convidado, e também não oferecemos comida aqui. Com o seu cultivo, tal coisa é impossível. Ou talvez, você tomou alguma pílula duvidosa? O demônio Yang se irrita e levanta rapidamente fingindo. Agora que você me disse, me sinto bem melhor. E o cara estende a mão, convidando. Então, que tal irmos? E vai à frente zombando. Eu já vi muitos covardes, mas você é de uma espécie diferente. Ficar doente justo antes do grande evento. Afinal, o que você veio fazer aqui? É cada uma. E o demônio Yang olha para o prota, acusando. Ei, garoto, essa humilhação foi culpa sua. E ameaçando. Te arranjamos tempo, então é melhor recuperar nossa dignidade. Caso contrário, terei sua cabeça. E o prota retruca. E o que sua dignidade tem a ver comigo? Eu não te mandei fazer isso. E fecha as portas, curioso. Que tipo de avanço esses moleques tiveram? Ele entra no local e se espanta. Um barulho ressoa, e ele começa a sorrir, satisfeito. Isso mesmo, meus passarinhos. Um por um, finalmente quebraram suas cascas. Chegou a hora de abrir bem as asas e voarem. A cena mostra um salão. 2 pessoas observam. É a princesa que pergunta. Hã? Onde está a seita do demônio amaldiçoado? Ela observa o pessoal abaixo e um cara cumprimenta, anunciando. Ancião, a seita do demônio amaldiçoado está aqui. O ancião olha para o lado, estranhando. Hã? Veneráveis, por que vejo apenas vocês 3 e os discípulos? E o venerável tenta explicar. Bem, e suando, se desculpa. Ancião, os discípulos estão um pouco atrasados, mas logo chegarão. E alguém gargalha, zombando. Mas que desgraça! Eles estão com medo do que os aguardam? É o cara de antes que provoca. Afinal, meio ano atrás, eu limpei o chão com a cara da elite da seita do demônio amaldiçoado. Não tiveram escolha a não ser enviar os mais fracos e medrosos. E levanta a mão, tripudiando. O líder deles é até mesmo alguém na 3ª camada do reino divino. Um ancião do mundo mortal teria sido bem melhor. E abre os braços ironizando. Em meu momento de fraqueza e generosidade, eu os aconselhei contra participarem, e vejo, agora, que eles estavam em uma epifania para não virem. Finalmente perceberam que este não é o lugar deles, correram de medo. Ele gargalha, enquanto um cara na plateia comenta. Um só homem conseguiu derrotar a elite da seita do demônio amaldiçoado? E o outro completa. Então é por isso que eles ainda não apareceram? O demônio Yang observa essa falação. Ele fica com muita raiva, enquanto o outro chega perto, anunciando. Agora, o líder das 3 seitas inferiores será decidido entre nós. E a garota mais atrás fecha os olhos desdenhando. Merda, vocês não merecem esse título. E o cara questiona, irritado. O que você disse? E o outro aponta, anunciando. Vejam quem está vindo. Eles observam e a garota arregala os olhos. Enquanto o primeiro jovem mestre da seita alma do demônio chega, perguntando. O quê? A seita do demônio amaldiçoado ainda não chegou? E um cara na plateia, boquiaberto, comenta. Agora é a batalha das 3 seitas inferiores. Por que eles estão aqui? E o outro especula. Será que confundiram o dia?
E o terceiro jovem mestre sugere: parece que sim, irmão. Devemos esperar por eles? E o primeiro jovem mestre declara: estava ansioso para ver o monstro que você mencionou. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!